E a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul acredita que a recessão na economia não deve se agravar. O nosso jornalista Guilherme Roquette conversou com o presidente da entidade, Vitor Koch. A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul acredita que o cenário de recessão chegou ao limite. Para 2017, a expectativa é de um leve crescimento, mas condicionado a aspectos tanto econômicos quanto políticos. Presidente, 2016 foi um ano de queda, mas também um ano para que se aponte uma possível saída para essa recessão. Na verdade, 2016 nós tivemos um decréscimo de mais de 9% nas vendas do varejo. Somados com 2015, certamente nós passaremos da casa dos 20% de decréscimo. É um número assustador para o varejo, ainda mais que nós vimos aí de uma ascendente 7 anos de boas vendas e de números positivos. Nós temos uma expectativa muito interessante e positiva para 2017, justamente em razão de alguns indicadores. O primeiro deles é a taxa de juros reduzida. Estamos vendo que o Banco Central está entendendo de que diminuir os juros faz com que a economia reaqueça, ou seja, ela volte a se desenvolver. Então, somado a essa redução da taxa de juros, que facilita o crédito, que facilita o acesso a bens de consumo necessários e que são de sonho da maioria das pessoas, com um juro menor há sim então uma condição. Indicadores, por exemplo, como a aprovação do financiamento de veículos, que teve mais de 80% dos pedidos rejeitados, é muito preocupante. Isso é por conta das taxas de juros muito altas. Nós temos um indicador das tendências do consumo que são positivas, de março a outubro são positivas. Nós temos em outubro um acréscimo, ou seja, o número de vagas positivo em relação a outubro do ano passado. Nós temos também um outro indicador de que a safra será muito boa e quando o agronegócio vai bem, o reflexo é imediato na economia, especialmente no varejo, no comércio. Então são indicadores que mostram de que se continuar essas atitudes proativas por parte do governo federal, incentivo por parte do governo estadual, que pode ainda alavancar, minimizando os efeitos da substituição tributária e da margem de valor agregado e também do imposto de fronteira, nós podemos aí fazer com que haja um apoio ao crescimento da micro e pequena empresa. Entre 2015 e 2016 houve o fechamento de 21% de empresas aqui no Rio Grande do Sul. Em 2017 esse cenário se mantém? Não, eu acredito que há uma reversão sim, porque o impacto negativo de mais de 2 anos de recessão, ele afetou essas empresas e nós notamos que no fechamento são empresas que ainda não adotam ferramentas de gestão. E nós temos um programa muito interessante na FCDL hoje, chamado Que-Comércio, que é justamente levar essas ferramentas de acompanhamento e de definição de diretrizes e acompanhamento de métricas que pode auxiliar muito as micro e pequenas empresas e também empresas de médio porte. A taxa de juros elevada como uma justificativa para o controle da inflação, ela é aceitável ou essa política deve ser revista? Eu acho que a inflação não se controla com juros altos. Sempre que os juros aumentaram, eles tiveram um reflexo imediato nas vendas, ou seja, as vendas diminuíram. Quando a venda diminui, todo o ciclo produtivo é atingido, ou seja, você não vende, você não encomenda da fábrica, a fábrica produz menos, demite e nós temos aí a recessão. Esse é o reflexo dos juros altos. Então nós temos que entender que juros não controlam a inflação e não desenvolvem um país. O que pode ajudar na retomada em 2017 em 2 aspectos? Primeiro, na área política. Primeiro, a austeridade na gestão pública, buscar a penalização daquelas pessoas que se aproveitaram do erário e pessoas também que hoje têm contas a acertar com o país. Nós precisamos, sim, definir urgentemente uma política industrial, fazer com que a indústria retome o seu crescimento e fazer com que realmente a produtividade
produtividade seja fomentada em todos os seus aspectos. Agora, o que pode ajudar um pouco na área econômica, os impostos elevados e também a própria taxa de juros que comentamos também precisam ser revistos? É preciso diminuir a carga tributária? Exatamente. Impostos elevados também fazem com que as vendas regridam. E nós vimos aí anteriormente o governo federal tomar algumas atitudes desonerando impostos e vendo os pedidos abarrotarem nas indústrias e fazendo com que a indústria até tivesse dificuldades de produção. Então, reduzir impostos, reduzir juros, não é descontrole inflacionário, não, é fomentar a produtividade. Para fechar, presidente, qual é a expectativa para 2017 de forma geral? É mais tranquila, nós acreditamos que realmente nós chegamos a um patamar dos mais baixos possíveis e que a retomada está na frente e que essa retomada pode chegar até 1,5% de crescimento.